Você já parou para pensar como é que se diz avenida em Libras? Muito simples. Basta você entrar aqui no Libras, você vai lá e procura por avenida. Você vai encontrar aqui exatamente como que se faz o sinal na Libras. E mais, você vai ver se esse mesmo sinal tem outros significados. Então, o sinal feito dessa forma aqui, vamos ver de novo aqui. O sinal feito assim, esse sinal tem vários significados na Libras. Veja só, a classe gramatical dele como verbo, ele significa dialogar, que também no português é um verbo. Aqui tem o significado de dialogar no português, para você ter certeza do sinal, do significado aqui. E tem uma frase de exemplo de qual contexto seria usado. Hoje, durante a aula de geografia, vamos dialogar sobre a guerra no Oriente Médio. Mas mais do que isso, ele tem um outro significado, que é o que a gente estava procurando, que é o significado de avenida. Então, na Libras, esse sinal aqui, neste caso, nesse contexto, ele é um substantivo neutro. Mas no português, avenida é um substantivo feminino. Isso mostra que Libras é Libras, português é português. Mas o que é a avenida? Avenida é uma extensa e larga via urbana, às vezes marginada por árvores, que geralmente tem trânsito em duas vias ou mão dupla. Olha que interessante isso. E é justamente por isso que esse sinal significa tanto avenida como dialogar, porque o diálogo é uma via de mão dupla. Olha que interessante a Libras nesse sentido. Tem uma avenida aqui perto de casa que tem uns restaurantes muito bons. Então, sempre com o contexto correto, com o significado do sinal, mostrando os vários significados que o sinal tem na Libras. Eu me emociono ao compartilhar com você a oportunidade incrível que é o Libras. O Libras é uma realização de um sonho para mim. Quando eu estava aprendendo a Libras, o que eu mais queria era aprender os sinais e poder fazer os sinais no contexto correto. Mas naquela época não tinha materiais, não tinha quase nada disponível, tinha umas apostilas, mas eu tinha dificuldade de entender o que estava na apostila. Alguns anos depois, eu acabei descobrindo dicionários de papel, dicionários impressos, eu ia lá, procurava, mas eu não conseguia entender como que eram os sinais ali. Depois, eu descobri que era possível fazer de uma forma diferente em 2015. 2015, olha quanto tempo tem isso. Eu e a Raquel estávamos preparando a segunda edição, revista atualizada e ampliada do nosso livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, e então veio a nossa ideia de a gente criar o dicionário que a gente sempre sonhou que a gente pudesse acessar para encontrar as palavras, os significados, buscar as coisas em Libras, buscar as coisas por assunto, buscar em ordem alfabética, igual você pode procurar aqui, por exemplo, no Libras. Percebe? E nesse processo de estar naquela época, em 2015 ainda, a gente começou a criar o dicionário de Libras, mas nos faltavam vários aparatos tecnológicos que a gente teve que parar, pausar o nosso projeto, pausar o nosso sonho. Em 2017 a gente deu alguns passos nessa direção. Foram passos muito importantes, mas não tinha como a gente executar o projeto naquela época. E mesmo assim, esses passos que a gente deu em 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, todos esses anos nós estávamos pagando, porque a gente já tinha dado esses passos. Então, todos esses anos, o investimento que a gente tinha feito, ano após ano, a gente tinha que continuar investindo, tudo porque a gente sonhava em ter o Libras, para que agora você possa ter todos os sinais da Libras em suas mãos, ter a liberdade de encontrar aquilo que você quer para poder se comunicar com os surdos, para poder passar a mensagem em Libras. E mais do que isso, o Libras é a possibilidade do surdo saber exatamente como que se escreve um determinado termo em Libras, como é que se escreve um determinado termo em português, qual que é o significado desse termo em português e o exemplo disso no português no contexto correto. E isso é a pontinha do iceberg. Tem muito mais para vir do Libras. E eu fico realmente muito feliz e emocionado por poder compartilhar com você a grande possibilidade que é o Libras. Este será
o maior dicionário mais completo de todos os tempos, para que você tenha a liberdade de se comunicar em Libras, passar aquilo que você quiser. E é por isso que aqui, ó, esse sinal eu já tinha deixado ele salvo. A gente tinha olhado o sinal de avenida, né? A gente tinha procurado aqui por o sinal de avenida. Esse sinal aqui, olha. Aqui você pode salvar esse sinal aqui como favorito. Eu já tinha salvo ele aqui como favorito, tá vendo? Eu já tinha inclusive curtido o sinal aqui. Você pode compartilhar o sinal, mandar o sinal para um amigo seu que está aprendendo a Libras também, que ama Libras. Você pode vir aqui em favoritos e aqui você pode ver aqui a lista de todos os seus sinais favoritos. Aqui eu já tinha salvo vários sinais, tá vendo? Dialogar, avenida, os vários sinais aqui. Como uma forma realmente de você poder ver os sinais, aprender, revisar os sinais, aprender ainda mais a Libras, essa língua tão incrível e tão apaixonante. Então, sim, é com muita felicidade que nós lançamos o Diciolibras. E agora você também pode fazer parte do Diciolibras. Vou deixar o link logo aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá!